Meu nome é Léo Oliveira e esse é o Campeão de Nocaute, uma mentoria 100% focada no pré-flop de torneios de PSKO, essa modalidade que a gente tanto ama. Eu quero falar sobre como eu enxergo a realidade dos PSKOs hoje. Então, tem pouquíssimo tempo que se tornou possível estudar o PSKO com a precisão do solver, porque antes era aquela coisa de, não, você tem que pagar um pouquinho mais, tem que caçar o bounce, tem que isso, tem que aquilo. Mas quanto a mais? E tem pouco tempo que se tornou possível, graças ao Solver, graças ao HRC. Então, esse pouco estudo acabou trazendo grandes falácias que são repetidas em todos os lugares. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar que na mesa final não vale a pena caçar bounty, ou na reta final não vale a pena caçar bounty. Sendo que se você rodar 3, 4, 5 mãos de mesa final, é muito provável que você encontre um spot onde você tem um risco premium enorme contra um cara que, se você tiver uma carta de Uno, você precisa dar call e competir por esse malte. Uma outra falácia também é: torneios PSKO aumentam muito a variância, porque às vezes eu vou precisar dar um call de N2 e isso vai machucar muito meu stack e tudo mais. Beleza, isso é verdade. No entanto, o PSKO ele traz uma dinâmica completamente diferente do freeze out, que é a seguinte: você a todo momento tem a possibilidade de colocar dinheiro no bolso. Então, eliminou o cara, dinheiro no bolso. Sendo que no freeze out, você só coloca, só capitaliza de fato se você entra em TM. Então, o fato de você conseguir capitalizar mais vezes e a todo momento no PSKO, isso reduz grandemente a variância desses torneios. Todos os sites, cara, a maior parte da grade, desde o do site mais popular ao site mais catrupe, é de PSKO. E por que disso? Porque é muito atrativo para os recreativos. E essa é a parte interessante para os sites. Então, quando a gente pensa, o recreativo, ele tem uma opção, ele vai jogar o 109, freeze out ou KO? Cara, ele vai jogar KO. Mó legal eliminar a turma, competir pelo bounty e tudo. Então, isso faz com que o field seja mais soft desses torneios também. Então, quando junta todos esses aspectos, tem pouco estudo, tem muitas oportunidades e o field é mais soft nesses torneios. Cara, é um sonho de esporte. Mas talvez o campeão de nocaute não seja para você. Então, para quem de fato é essa mentoria? Essa mentoria são para jogadores já vencedores, já lucrativos, consolidados dentro do poker. São para jogadores que buscam diminuir a variância através dos torneios PSKO. São para jogadores que querem crescer o ROI e enxergam uma grande oportunidade no PSKO para isso. E são jogadores que querem subir de ABI através do PSKO, ganhando conhecimento sobre essa modalidade para cada vez conseguir escalar os limites e jogar cada vez mais caro. Mas, Léo, agora me conta como são as aulas. Você vai abrir o HRC, vai trabalhar tudo no HRC, como é que é? Não, eu não vou abrir o HRC na aula, a não ser que seja muito necessário. Mas a minha ideia sempre é não abrir o HRC e apresentar isso da forma mais visual e fácil de vocês compreenderem tudo que está sendo apresentado. Porque o que eu acredito é que, assim, eu gosto muito de ter uma aula dinâmica, sabe? E se eu colocar o HRC com aquelas letrinhas pequenininhas, aquela tela branca e tal, cara, da meia hora vocês já estão tipo, mano, não aguento mais. Aguento mais, vamos fazer outra coisa. Celular rolando, feed do Instagram, saca? Então, eu não curto esse tipo de aula. Agora, qual é o tipo de aula que eu curto? Aulas dinâmicas. Aulas onde eu transmito para vocês as mecânicas por trás dos spots. Eu não vou virar e falar, cara, tem que jogar assim, decora essa estratégia, isso e aquilo. Não, cara, eu quero passar as dinâmicas para vocês, as mecânicas por trás de cada spot. Para quando chegar em game, vocês olharem e falar, cara, beleza, agora eu entendi o que eu faço, porque tem esse aspecto, então eu tomo essa decisão. E como é que eu consigo fazer isso? Cara, trabalhando com diversas faixas de stack size, comparando uma com a outra, fazendo muito uso de toy game, mudando um jogador daqui para ali, entendendo quanto isso impacta no cenário, quanto isso impacta nas estratégias, e junta tudo isso também os node locks. Então, quando você está enfrentando um cara, isso é muito natural. Imagino que no meio do grind isso acontece 1 milhão de vezes com você, que é você está jogando, você enfrenta o cara e ele é muito mais tight em determinado cenário, ou ele é muito mais agressivo em determinado cenário. Como é que você consegue saber como se ajustar contra esse tipo de perfil específico? Só através dos node locks. Então, os node locks eles têm esse papel de mostrar para onde você vai se ajustar, tanto para cima quanto para baixo.
E agora eu vou abrir um pouco da fábrica para vocês, porque melhor do que eu falar como são as aulas é eu mostrar como são as aulas. Então, essa daqui é a aula de short stack, onde a gente passa por diferentes faixas de stack, por set blinds, como é que são as dinâmicas. Eu gosto muito de comparar, fazer um paralelo com o Vanilla, o que muda de um cenário para o outro e por quê, especificar qual que é o cenário, qual que é o bounty power, com 10 blinds, o que precisa realmente ficar claro em cada uma dessas faixas de destaque. E aí eu gosto muito de apresentar esse formato de slide, onde eu acredito que facilite muito a compreensão. E depois, quando roda um node lock, cara, não é simplesmente entregar um node lock ali e se vira para entender e aplicar isso. Não, cara, saiu do GTO, como é que fica depois que a gente loca? Depois que loca, como é que a gente consegue simplificar a estratégia através dos EVs, comparando, levando todos esses cenários em consideração. Então, as aulas do campeão de nocaute, elas são construídas dessa forma, são densas, tem bastante coisa, mas com esse modelo para entregar com a melhor didática possível, a compreensão ela fica bem melhor. Então, pode confiar que eu garanto assim, que as aulas elas são de longe, assim, tipo, nem um pouco maçante e muito interativas. Tem uma troca muito legal que sempre acontece nas aulas ao vivo, e daí a importância de estar sempre nas aulas ao vivo. E agora eu quero te apresentar uma coisa que a galera curtiu muito nas últimas mentorias e que, na minha opinião, já vale a mentoria inteira, que é o dossiê de spots. Então, ao longo da mentoria, todos os alunos vão postando as mãos de dúvidas e eu e a minha equipe a gente soluciona os principais spots, aqueles spots mais didáticos, que geram os melhores insights, são os mais interessantes, destrincha tudo isso, roda no solver, organiza tudo isso num documento, ponto a ponto, comentando a solução inteira, trazendo os principais insights, trazendo os node locks, trazendo tudo para trazer a solução mais completa para ser apresentado para os alunos. E aí, conforme as mãos vão acontecendo, todas essas mãos elas vão entrando num banco de dados. E esse banco de dados é o dossiê de spot. Hoje tem 30 spots lá. E você que está entrando hoje na mentoria do campeão de nocaute, você vai ter acesso a todo esse dossiê. Então, as mãos que rolaram nas mentorias passadas, você vai ter o acesso a todos esses documentos, com todas as análises destrinchadas e entregues para você. Agora lá que eu não quero só ficar falando sobre o dossiê, eu quero mostrar que é a parte mais legal. Então, aqui, por exemplo, esse cenário enfrentando um chove de menos de um big blind. Como que é a nossa estratégia do Button? Vai ter muito limp, vai ter muito raise, vai ter muito chove. Para onde que corre? Esse foi um cenário que trouxe muitos insights legais na mentoria. E eu quero mostrar para vocês. Eu poderia só parar aqui, mostrar e passar, mas não, cara. Eu quero que vocês realmente vejam como é que as coisas são feitas dentro do campeão de nocaute. Então, tudo vem para um documento super organizado como esse, onde é destrinchado, pontuado, comentado cada estratégia, o porquê de cada uma dessas estratégias. Então, no caso desse rei 9 off, cara, a estratégia, a gente busca o que a gente mais quer, aumentar o nosso VPIP, para caçar o bounty desse fera. E daí, óbvio, né? Todas as análises têm o RP para a gente ver, aqui no caso menos 40. E aí a nossa estratégia nesse cenário, ela é composta muito massivamente por links, por causa disso, porque queremos aumentar o nosso VPIP ao máximo. E a forma como a gente consegue aumentar é com o link. Então, cara, um spot super interessante e que só nesse spot, assim, você já consegue aumentar imensamente o teu ROI dentro dos PSKUs. Porque, beleza, tem uma galera que com certeza tem uma parte que é fácil, né, de você jogar, tipo dama 8, vala 8, 10 e 8 e etc. Agora, tem uma parte que talvez, algumas pessoas simplesmente fold reto. Por exemplo, um vala 3 suited coberto a canhota gigante ali, saca? E todas essas outras partes aqui, talvez não chegue a jogar 60% do baralho, jogue 40% do baralho. E daí tá deixando uma oportunidade de 20% de caçar esse bounty. Então daí já vem um EV muito grande de compreender essa mecânica. Mas bora lá, que não é só isso, quero mostrar mais. Situações para caçar muito o bounty em reta final, beleza? Então aqui, não olhando para o Big Blind, mas olhando para o cutoff. Quanto que o cutoff deveria caçar? E aqui, repara, 24 left.
Então, o cutoff, o low jack chovando, 5 blinds, cutoff até onde ele precisa ir. Então, vamos lá, vamos abrir, vamos ver. Então, quando a gente pega, de novo, pontuado o que está por trás desse cenário. E nesse caso aqui, né, o que é determinante é o equity drop, o efetivo da esquerda. Então, quando pega, nessa situação, tem um RP bem grande versus o MP, aquela falácia de não, na reta final já não vale mais a pena. Tipo, como é que não vale mais a pena? Ser menos 22 contra o cara. E daí, olha o range do cutoff GTO. É quase N2, cara, que você pega para caçar esse cenário. E talvez não seja muito natural compreender isso. E o mais legal do PSKO guarda esse spot, tá? Olha esse cenário aqui do Ice 4 chovendo tanto e guarda essa tela vermelha. Agora, olha esse outro cenário aqui. Quando caçar pouco o bounty. Quando você bate o olho, quando você olha, parece parecido, né? Parece parecido é ótimo, mas assim, é parecido um cenário. O cara tá chamando 3 blinds, lá o cara tava chamando 5 blinds, então em teoria aqui a gente deveria ir até mais, né? É a lógica da coisa. Agora, será que vai mesmo? Vamos abrir para ver. E aí, quando a gente coloca e entende a mecânica por trás desse cenário, você vê que não, cara, não é um spot onde você vai caçar muito esse bounty. Tem um equity drop? Tem. Então, o que que interfere? O que interfere é o efetivo da canhota, saca? O efetivo grande, diferente do outro. Os bounties aqui, o RP contra essa canhota. Isso, cara, é totalmente relevante. Olha o range do cutoff. Então, um a gente está aqui e o outro a gente está aqui. E daí compreender todas essas dinâmicas é o que o dossiê de spot vai trazer para você. E agora, falando sobre o conteúdo das aulas, nós vamos passar pelas 8 principais mecânicas dos torneios PSKO, começando pela matemática dos torneios PSKO. Então, quais são os métodos, as guidelines, como aplicar tudo isso em game de uma forma simples e objetiva, na qual você consegue compreender em game quanto está valendo o bounty desse player, quanto você precisa ajustar a sua estratégia de acordo com tudo isso. A caça ao bounty, que para mim só essa aula já vale a mentoria inteira, porque eu acredito que você já tenha enfrentado situações onde você quer caçar um bounty, mas você não sabe exatamente qual estratégia usar. Então, você vai aumentar o teu size de open raise, você vai jogar de limp, você vai ter muito chove, e eu vou te apresentar uma estratégia onde você caça mais vezes esse bounty e você tem menos variância. Eu sei que parece um sonho de contas de fadas, mas todos os alunos das mentorias de campeão de nocaute já estão aplicando essa estratégia e aumentando muito o EV nesses spots. Então, junto a tudo isso também, vamos falar sobre a reação versus caçadores. Então, como é que a gente reage versus os caras que perdem a mão na caça ao bounty, RFI versus RFI em diferentes faixas de stack, tribet versus tribet, em posição, sem posição, cobrindo, sendo coberto, re-steal também em diferentes faixas de stack, blind versus blinds. Então, qual que é a estratégia do small blind, qual que é a estratégia do big blind, e junto a tudo isso, o ICM mais o PSKO. Então, todas as aulas, elas têm um paralelo onde eu apresento para você como se joga com um baixo ICM e como se joga numa situação de alto ICM. E o que, que impacta na estratégia, como a estratégia é impactada e junto, claro, simplificações. Porque muitas vezes o Solver ele apresenta estratégias muito complexas. E o que eu quero é que você tenha bastante clareza em game para aumentar o teu EV em todos esses spots. Então, essas simplificações, elas são 100% presentes nas aulas do campeão de nocaute. E para você que decidir fazer parte da terceira turma do campeão de nocaute, eu te prometo que ao final da mentoria você vai ter total clareza sobre as 8 principais mecânicas do pré-flop de torneios PSKO. Você vai saber como caçar mais bounty e ter uma variância menor nesses torneios, assim como se adaptar a diferentes faixas de stack, como jogar nessas faixas de stack, tanto cobrindo quanto sendo coberto, como se adaptar às diferentes fases do torneio, seja uma bolha de TM, seja uma mesa final, seja um early game. Eu também te prometo que caso você não saiba, eu vou te ensinar a estudar e a construir todas as árvores no HRC de uma forma efetiva, onde acelere a tua evolução e te traga também uma independência no teu estudo. E, além de tudo isso, todas as suas dúvidas vão ser respondidas. Essa é uma grande promessa que eu tenho para te fazer.
até as dúvidas que não forem para o dossiê de spot, que como eu te falei, as mãos que vão para o dossiê de spot são os principais spots, aqueles mais didáticos. Mas mesmo as mãos que não entrarem no dossiê de spot vão ser respondidas por mim. Então, ao longo de toda a mentoria, o nosso grupo de Discord ele é 100% ativo e eu olho todas as mãos que são postadas e respondo a todas. Então, fica tranquilo que você vai ter todo esse suporte ao longo da mentoria inteira do campeão de nocaute. E agora falando sobre suporte, duração e o preço, todas as nossas aulas elas são ao vivo, nós temos 2 encontros por semana. Um encontro é a nossa aula de conteúdo e o outro é a nossa aula de dúvida. Os dias e horários das aulas são determinados pelos alunos, então assim que fechar essa turma eu vou fazer uma votação entre vocês e o dia e o horário mais votados serão os dias e os horários das nossas aulas. Nós também temos a plataforma onde, caso você perca alguma aula, você vai poder ver o replay e você vai poder ver quantas vezes você quiser ao longo de toda a mentoria, mas eu recomendo muito que você esteja presente nas aulas ao vivo, porque você vai ter uma experiência completamente diferente. Além da possibilidade de tirar as dúvidas logo ali na hora, você também vai viver toda a experiência do quiz com a galera, que sempre traz uma dinâmica muito legal, uma competição entre os alunos e gera toda essa experiência que é muito diferente. Junto a tudo isso, tem o dossiê de spots e o Discord que eu já expliquei ao longo desse vídeo, mas eu quero voltar a reafirmar porque aqui é um grande compromisso que eu tenho com você de solucionar todas as suas dúvidas, porque aqui eu quero que as dúvidas que você tinha no começo da mentoria, você ganhe muita clareza e você saia da mentoria com grande clareza sobre tudo isso para aplicar no seu jogo. Nós temos 30 vagas, o campeão de nocaute dessas 30, 3 vagas já foram preenchidas e realmente são 30 vagas. Por que 30? Porque é um compromisso com você e comigo. Por mais que financeiramente seja mais interessante ter 50 vagas, 100 vagas, eu sinto que 30 é o número onde eu consigo entregar o meu melhor para você. E esse é o compromisso que eu tenho com você, entregar o meu melhor. Então, por mais que depois, pode ser que eu feche as inscrições e aí vem alguém e fala, cara, eu não tinha dinheiro para investir, mas eu cravei o Sunday Million no domingo, eu quero muito fazer. Eu vou falar, cara, não dá. Eu falo, não, mas eu pago o dobro. Eu falo, vai doer meu coração, mas não dá. Então, realmente, são 30 vagas, a duração são de 2 meses, nós começamos no dia 14 de junho, 2 semaninhas ali depois do Scoop, dá para dar uma relaxada e voltar direto para o game, e a gente vai até o dia 14 de agosto. O valor são $2.500 e podem ser pagos via Pix, via Bitcoin, via GG ou via Luxor. E aí eu tenho a última pergunta para te fazer. Vamos conquistar esse cinturão junto?